Pronto, eu vou falar um pouquinho, como o Rafael falou, de uma forma mais genérica. Eu não vou apresentar uma experiência específica, né, mas eu vou trazer algumas possibilidades e desafios relacionadas a esse ensino online, né, que existe essa diferença do que a gente conhecia tradicionalmente como EAD e o que depois virou, não virou, né, o que a gente começou a fazer como ensino online na emergência da pandemia, né. E aí essas coisas acabam que hoje em dia elas se misturam um pouco, e aí eu vou trazer questões relacionadas a ambas, né? Então, primeiramente, eu trouxe só essa provocação aí de quando a gente estuda EAD, a gente estuda a história da EAD e como começou por correspondência e por rádio, né? Então, esses são alguns recortes de anúncios da época, né? De aprenda em sua casa. Vejam que os argumentos são muito parecidos, na verdade, que é aprender em casa, no seu tempo, né? Etc. Mas na época era aquele material que você recebia pelo correio, né? Assim, Ou então... a gente não está vendo a mesma tela que você está vendo, não. A gente está vendo a tela... Congelada. É, Ah, é? é. Não sei o que que... Ah, então... Eu estou vendo até mexer o seu mouse, mas não passou a... Eu não sei se você tem que botar para apresentar mesmo. E talvez se pudesse... Agora sim. Essa daí já Apareceu? aparece. Se Que pudesse... estranho, ele abriu duas telas. E se pudesse fechar a tela também é bom. Legal, agora foi. Ele agora, vocês estão vendo bem? Estamos vendo os recortes agora. Acho que agora ficou em tela cheia, não foi? Pronto, agora perfeito. Pronto. Pronto, esses são os recortes, mas é só para ilustrar mesmo. E aí, desse contexto, aí, né, a gente passa para o que a gente tem hoje, que é uma enorme quantidade de ferramentas diferentes, de mídias diferentes, de opções. E aí eu coloquei algumas aqui, né, e já coloquei a provocação. Isso é hoje, mas amanhã provavelmente já vai estar desatualizado, porque todo dia surge alguma coisa nova, né? Algumas das ferramentas que eu coloquei aí, eu mesma conheci essa semana. Então, assim, toda vez que a gente vai para um congresso, toda vez que a gente vai conversar com um colega, tem alguém que descobriu uma nova ferramenta, tem alguém que está usando, que é o máximo, que você não pode deixar de usar, né? E a gente está nessa constante mudança. Quando você aprende, na minha disciplina online esse semestre, eu aderi ao Telegram, que eu nunca tinha usado, né, que é um concorrente, digamos assim, do WhatsApp, muito parecido. E mal eu aderi ao Telegram, eu soube que já tinha um novo, que é o Discord, que, muito legal, tem que usar e tal, né? Então, eu mal aderi ao Telegram, o Telegram já está ultrapassado, já está velho. Agora é o Discord, tem que usar o Discord, né? Então, é desse jeito. Quando você pensa que está se atualizando, aparece uma coisa nova. Então, isso gera, né, um pouco de desespero, porque antes a gente tinha uma vida, digamos assim, mais calma, no sentido de que a gente tinha menos acesso à informação, então a gente também não tinha tantas opções e tantas escolhas, né? Tem ali o rapaz lendo seu jornal, e hoje a gente basicamente tem uma infinidade de coisas que a gente passa a ter um novo desafio de ter que escolher, né? Fazer as opções. E pelo que os colegas já falaram antes de mim, vocês viram a quantidade de variáveis envolvidas na gente pensar esse curso, né? E como são muitas escolhas que a gente vai ter que fazer para chegar em um de tantos possíveis formatos. Então, eu dividi os desafios em 3 principais campos, né? Que também se relacionam com o que os colegas já falaram. O que vamos usar, como vamos usar e com quem vamos usar. Então, por quem e para quem, né? Eu estou começando do final, e coloquei por quem e para quem, porque muitas vezes a gente pensa muito nos cursistas, né? Em quem vai estudar, e a gente acaba esquecendo que tem as pessoas do outro lado, que são os formadores, que são os tutores, né? Então, é importante a gente pensar nos 2 perfis, porque não é só a gente fazer uma coisa que a gente considere, né, que a gente nem sabe se mas é que a gente acha que seria ideal para os estudantes, se do outro lado a gente não tiver pessoas que conseguem dar conta daquilo, né? Então, ou que precisam ser qualificados, talvez, né, que precisam estudar também para chegar naquele
ponto ali de convergência entre esses dois lados. Quem vai estar conduzindo a formação e quem vai estar fazendo a formação. E aí, nesse sentido, eu acho que eu destaquei esses 4 aspectos aí para serem levados em consideração. O tempo que essas pessoas têm disponível, né? Então, isso reflete em várias decisões. Eu coloquei aqui só uns exemplos, né, embaixo de cada um, só para ilustrar, mas tem muitas outras questões aí. Então, o tempo, por exemplo, ele reflete na questão se os encontros vão ser síncronos ou assíncronos. Então, vai ter, sei lá, como a gente tem no modelo presencial, 2 vezes por semana as pessoas têm que estar ali durante uma aula de 2 horas, né? Não sei se a pessoa tem esse tempo para dedicar, né? A EAD, ela puxa muito por essa coisa de pessoas que não têm muito tempo, então elas fazem no seu tempo, né? E aí privilegia-se as interações assíncronas, porque aí, teoricamente, vai ser mais fácil para a pessoa organizar. Nem sempre funciona dessa forma. Às vezes a pessoa não tem tempo, ela não tem tempo mesmo, nem para o síncrono, nem para o assíncrono, né? Então, tem essa questão aí. Os tipos de atividades também, né? Então, atividades que demandam muita dedicação, né? A pessoa pode não conseguir fazer. Aí, isso tudo vai impactar na evasão. Se a pessoa não tem tempo para fazer as atividades, ela vai largar o curso, né? Não tem como. Conexão à internet, né? Então, isso também impacta no encontro síncrono ou assíncrono, por quê? Isso que a gente está fazendo aqui agora, de estar todo mundo compartilhando seu vídeo, seu áudio, sua tela, ela demanda uma boa conexão à internet. Então, se as pessoas não tiverem isso, não adianta você planejar um curso inteiro baseado em encontros como esses, de videoconferências, se as pessoas não vão conseguir acessar, né? Se, por exemplo, estiverem acessando, aí eu já passo para o outro, dispositivos de um celular, e você pede que a atividade do curso seja compartilhar uma apresentação compartilhando sua tela, como aconteceu com o Eden agora há pouco, que ele disse que não ia conseguir, então não adianta você planejar dessa forma se 70% do seu público vai acessar do celular, né? Então, você tem que pensar em outras formas de disponibilizar, de organizar as atividades do curso. Também coloquei a questão de vídeo ou áudios na conexão à internet, porque o áudio, geralmente, ele é mais leve. Então, pode ser que uma pessoa nem sequer consiga baixar uma videoaula que você preparou. Não consiga assistir, não consiga baixar, ela não tem memória no celular, ela não tem espaço. Assistir por streaming, né, que é o online, a conexão dela não aguenta. Já se for um áudio, talvez ela tenha mais chance de conseguir, porque o áudio é muito mais leve, né? Tanto para escutar por streaming online, como para talvez baixar para um dispositivo. E o quarto aspecto seria o estilo de aprendizagem. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de diversificar muito as mídias, né? No ensino por correspondência, você recebia um texto, no máximo com algumas figuras, mas era isso, ou você conseguia estudar lendo, ou você não ia conseguir. Hoje a gente tem a opção de ter os textos, mas também ter áudios, né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de áudio, assim, tem os podcasts, né? Tem gente que usa os audiolivros, acho que chama, né? Que é alguém narrando o livro para você. Eu tenho uma dificuldade enorme de me concentrar nesse tipo de mídia. Mas tem gente que está ali no ônibus, numa viagem de 1 hora, e escuta uma aula e aprende, né? Então, assim, varia de pessoa para pessoa. Isso quer dizer que quanto mais a gente diversificar a mídia, mais chance a gente tem de atingir mais pessoas, né? A gente pode até, às vezes, colocar o mesmo conteúdo no texto e no áudio, e uma pessoa que não está com tempo de ler, ela pode, de repente, estar ali lavando louça ou estar fazendo um trabalho manual no campo e escutando aquele áudio. Também a questão do estudo em grupo ou individual, que também são preferências e formas de aprender. Isso pode ser também ser dosado, né? Não ser só um ou só o outro, mas dar essa oportunidade. E aí o que eu já falei antes, né? Lembrando que temos 2 perfis aí, para a gente não esquecer que a gente precisa considerar os formadores e os cursistas, né? E os formadores, eles têm tempo para produzir uma videoaula, eles têm essa competência. Demonstrou no slide dele a enorme equipe com vários perfis envolvidos em um curso de EAD. Então, assim, quem vai produzir o conteúdo, mas quem vai produzir a videoaula, que é uma coisa diferente, né? Edição de vídeo, produção de vídeo, envolve iluminação, envolve ambiente, precisa ter uma equipe para isso, né? Coordenação, gestor, né? O professor, os tutores que vão interagir, que aí Írio trouxe muito bem também, que vão cuidar dessas pessoas, né? Então, se a gente está falando de um curso para
4.000, foi o que eu anotei aqui, 2.000. 2.000 pessoas, se a gente vai querer um acompanhamento de perto, quantos tutores a gente precisa, né? Então, tem que pensar nessas questões também do outro lado. E aí, o que vamos usar? A gente tende, né, e acho que todos fazem assim, de ter um ponto de convergência, que é o ambiente virtual de aprendizagem, né, que é esse primeiro item aí. Aí eu coloquei os dois mais comuns, que são o Moodle e o Google Sala de Aula. O Moodle, ele é o mais usado e ele tem, esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles têm a grande vantagem de centralizar tudo, né? É nosso ponto de referência, né? Tá ali a sequência, os módulos, todos os materiais, todos os links, está tudo ali. Então, realmente, ele é uma ancoragem, assim, muito, né? Nos dá uma segurança, nos dá uma organização. Por outro lado, o nível de interação dos cursistas nesses ambientes geralmente é extremamente baixo, principalmente no Moodle, porque o Moodle ele não tem uma boa usabilidade e então ele desencoraja as pessoas a participarem por não consigo fazer, não acerto, deixa para lá. E até mesmo outras questões, como, por exemplo, já fiz pesquisas com estudantes de EAD que diziam que tinham muita vergonha de postar em fórum, por causa da exposição que isso é para eles. A gente sabe que na sala de aula presencial, algumas pessoas têm vergonha de levantar a mão e falar. Algumas vão falar o tempo todo, outras não vão falar. Parece que no ambiente online isso aumenta, porque você não vai falar, você vai escrever, vai ficar ali registrado para todo mundo ver para sempre, né? Então, assim, as pessoas ficam muito reticentes, né? Tem uma dificuldade, assim, de se expor e de escrever ali sua opinião num fórum, que de repente vai falar besteira, vai estar errado, vai ter um erro de português, enfim, existe essa resistência. E aí alguém falou mais cedo, não foi nem nas apresentações, né, que alguém dizia, pessoal, a gente tem que ficar no WhatsApp, né? Acho que foi até Eden, não sei, tem que ficar no WhatsApp dizendo, acesse lá o ambiente, porque depende disso. E é mesmo assim que acontece muito. E aí, quando você fala, a gente tem que ficar no WhatsApp falando isso, por quê? Porque no WhatsApp eles estão, né? Assim, claro que não são todas as pessoas, mas muita gente está no WhatsApp. E muita gente responde o WhatsApp. Eu mesma, se me mandar um e-mail, vai ficar ali, eu disse, eu tenho que responder esse e-mail. Quando a mesma pessoa me mandar a mesma mensagem no WhatsApp, eu acabo respondendo mais rápido, porque, sei lá, tá ali, você se sente obrigada a responder, né? E aí você não é uma coisa menos formal que o e-mail, então isso ajuda também a você escrever meio que de qualquer jeito e dar aquela resposta àquela pessoa. Então, aqui do lado direito, a gente tem essa questão da troca de mensagens, né? Que são esses aplicativos como WhatsApp, Telegram e o que eu falei para vocês, o Discord, que tem sido muito usado agora, veio do pessoal que joga jogos online, né? E está se expandindo para uma comunidade maior. E aí também é uma escolha, né? Vai se usar, não vai se usar, como vai se usar, qual vai ser o papel dessa ferramenta dentro do curso e quem vai estar à disposição para atender 2.000 pessoas pelo WhatsApp a qualquer momento, né? Porque o WhatsApp também tem essa coisa de a qualquer momento. Mas também tem algumas formas de você restringir, você pode criar um grupo que só o administrador fala, mas será que isso é interessante? Enfim, são muitas escolhas, né? Mas tem também esse tipo de ferramenta que ajuda muito aí na interação. Tem a opção da videoconferência, né? Que eu botei aí os mais comuns, o Zoom e o Google Meet, que é o caso de você querer fazer como se fosse uma aula mesmo, né? E de você ter essa interação onde todos podem falar, todos podem colocar seu vídeo, seu áudio, pode fazer pergunta, né? Que é outro tipo de interação. E tem a videoaula, que é você fazer uma aula gravada, que cada pessoa vai assistir em seu momento, quando puder. Esses aqui são os mais clássicos, digamos assim, né? São as escolhas principais que as pessoas fazem hoje em dia. Eu vou fazer videoaula ou eu vou dar aula ao vivo, né? E às vezes até você pode gravar a sua aula ao vivo para as pessoas assistirem depois. Né? Eu vou usar Moodle ou eu vou usar o Google? Né? Eu vou usar o WhatsApp ou eu vou usar o Telegram? Vou fazer um grupo da disciplina, do curso, né? Mas tem ainda outras ferramentas, né, que também podem ser usadas,
que são, por exemplo, quadros colaborativos, que já existem vários também hoje em dia, como o Google Jamboard e o Miro, que você pode simular como se você estivesse num quadro na lousa, né, da sala de aula, e aí você projeta aquilo e você pode até abrir para outras pessoas também colaborarem naquele quadro, né? Então, você pode ter várias pessoas colaborando ali com você, ou você pode usar para você mesmo durante uma aula, né, ilustrar algumas questões. As próprias redes sociais, que pode ser criado um grupo no Facebook para compartilhar, né, para interação e colaboração. E o Instagram, né, que agora na pandemia, tanta gente fazendo live no Instagram, né, e as pessoas comentam, e é toda uma nova dinâmica que se tornou muito popular. E por que não usar isso no contexto de um curso? Tem ferramentas que tornam a interação um pouco mais lúdica e que trabalham com a questão de motivar e engajar a participação do estudante, né? Por exemplo, o Kahoot e o Mentimeter. O Kahoot, você pode fazer um quiz durante a aula, você passa, olha, o código é esse, entrei lá e respondam, e aí você exibe as respostas e é divertido e todo mundo gosta, né? Geralmente é uma coisa que anima as pessoas. E o Mentimeter, você pode fazer pesquisas, fazer uma pergunta, todo mundo responde a sua opinião, o seu ponto de vista, e você mostra um gráfico, e isso é tudo muito rápido. É assim, na hora, você faz, as pessoas respondem, você já mostra o resultado, e realmente gera um engajamento grande. E, além disso, filmes e podcasts que já estejam disponíveis aí, né, como nas plataformas Netflix, Spotify, que tenham a ver com o conteúdo que você possa simplesmente indicar e depois, né, discutir, debater aquele tema. Então, assim, a gente tem muito recurso, né, e muitas possibilidades diferentes. E aí, isso obviamente se liga com qual a metodologia de ensino que estará sendo usada, né? Porque a metodologia é um outro forte componente para que se escolha esses recursos, né? Não faz sentido você escolher alguns recursos, por exemplo, um quadro colaborativo, se você vai estar usando videoaula, né? Não vai se encaixar, não é assim que o curso está pensado. Então, além de pensar no perfil, além de pensar nos dispositivos e recursos disponíveis das pessoas que vão participar, temos também que adequar a escolha dos recursos, né, à metodologia de ensino. Ou então pensar os dois em conjunto, que é ainda melhor, né? Muitas vezes, já que existe isso, a gente poderia usar, então vamos usar dessa forma, né? E aí a gente vai também adaptando o método. E aí eu entro no como, né? Essa questão da metodologia, como vai se fazer? Então, de novo, eu faço aqui um paralelo entre recursos e que tipo de atividade você está fazendo. Então, se você quer fazer uma exposição dialogada, você vai usar, por exemplo, o Google Meet, porque você vai fazer uma videoconferência onde todos podem interagir. Se você quer uma aula palestra, onde você quer passar aquele conteúdo, você não tá planejando uma interação, você pode gravar o vídeo e disponibilizar no YouTube, né? E aí as pessoas vão acessar lá e assistir. Elas podem fazer comentários, mas você não vai estar ali na hora, você pode até responder depois. Se você quer uma interação sob demanda, digamos assim, você pode criar um grupo no WhatsApp, né? Então, você vai ter troca de mensagens ali, que pode ser síncrona, porque você vai estar ali ao mesmo tempo, também pode ser assíncrona, você só vai ver depois, né? E uma vantagem é que o histórico fica registrado. Então, quem entrou depois pode olhar ali o que foi que rolou naquela conversa, naquele bate-papo. E é possível até usar o WhatsApp em interações mais estruturadas, digamos assim, de perguntas e respostas, né, de pedir opinião das pessoas. De repente, é a ferramenta mais usada, é a mais fácil, é a que todo mundo tem, vamos por ela para gerar um maior engajamento. É aquela coisa, não adianta a gente forçar o uso de uma coisa. Às vezes a gente, não, eu vou usar fórum no Moodle, vai ser assim. E aí ninguém participa. Então, adianta, né, você fazer essa escolha e insistir nessa escolha, né? Tem que também conseguir adaptar ao perfil de quem está participando. E explicações por áudio, né? Às vezes você, não preciso nem de slide, eu só quero falar algumas coisas para as pessoas, né? Não vou mostrar nenhum recurso visual, você pode gravar um podcast. E aí, como eu falei antes, as pessoas vão escutando enquanto estão fazendo outras atividades, quem consegue, né, interagir bem com esse tipo de mídia. E também ele é mais adequado a conexões que são mais limitadas. Então, como eu falei antes, não adianta você gravar uma videoaula se a pessoa, por causa da sua conexão, não vai conseguir assistir. Vai ser uma coisa muito frustrante.
Então, fazendo um apanhado disso aí, né? Isso aqui é só ilustrativo, tá? Esse X ou OK aí é só ilustrativo, eu realmente não construí essa tabela, mas é só para mostrar, assim, que a gente tem algumas questões a pensar e que os recursos, eles vão atender a diferentes opções que a gente faça, né? Então, qualidade da conexão, se você tem uma qualidade boa, você pode usar o recurso 2 e o recurso 4, mas o 1 e o 3 não vão se adequar, porque as pessoas não vão conseguir. Tempo disponível, então é melhor usar esse recurso aqui e esse outro, vou usar o WhatsApp, né? Vou usar tipo de dispositivo, como eu falei, se eu vou pedir uma apresentação de seminário como uma avaliação da disciplina e as pessoas vão estar todas no celular, vai ser o caos. Então, assim, Google Meet não vai funcionar para apresentação de seminário, né? Por exemplo. E tem também o tipo de curso que você está pensando, né? Então, se você quer metodologias ativas, se você quer interação, provavelmente você não vai fazer um curso todo de videoaulas ou todo de textos, simplesmente para a pessoa assistir e ler. Então, aí é mais assim, é uma opção, mas não é uma metodologia ativa. Então, aí você vai usar alguns recursos se você for fazer um curso mais expositivo e outros recursos se você estiver procurando mais colaboração, interação, mão na massa, né? Aí você precisa prover outro tipo de ferramentas para as pessoas. E aí o curso autoguiado, por exemplo, né, que a Eden mostrou, que você geralmente disponibiliza todo o material desde o início ou vai disponibilizando e as pessoas vão acessando e vão fazendo, né? Cada um do seu jeito, no seu tempo. Geralmente existe menos interação aí porque nem todo mundo está ali ao mesmo tempo, né? É possível você disponibilizar um curso inteiro e dar um prazo. E aí cada um vai fazendo ali no seu tempo. Mas aí é mais difícil de você ter um acompanhamento do grupo, né? Porque meio que não existe essa noção de grupo. Cada um vai fazendo e, né? Eu estou no módulo 1, o outro já está no módulo 4. Então fica um pouco mais difícil de fazer esse acompanhamento, né, geral, como a gente está mais acostumado no sentido de ter uma turma, né? Aí eu coloquei esse link, né, que eu posso também passar para vocês aqui no chat, que é de uma revista da Sociedade Brasileira de Computação, que fez uma série recente, agora na pandemia, sobre possibilidades do ensino online, né? Tem vários textos curtos, né, numa linguagem simples, bem interessantes aí nessa coluna de educação. E, assim, uma outra questão que eu achei importante destacar aqui é essa questão dos materiais e conteúdos, né, que existem, na verdade, duas grandes linhas, né? Uma linha é a produção própria do material e a outra linha é a curadoria. Então, a produção quer dizer que você vai escrever um texto para passar para os alunos, ou você vai produzir um vídeo, ou você vai produzir um áudio, né? É você ou a equipe que está produzindo e disponibilizando. E a outra opção, que não são exclusivas, podem ser usadas em combinação, tá? É a curadoria, que é você fazer uma pesquisa, que também, assim, leva bastante tempo, porque a gente tem muita informação hoje em dia, mas você fazer uma pesquisa e uma seleção de materiais de qualidade para serem usados, né, para serem passados para os estudantes. Então, assim, não foi você que produziu, mas foi você que encontrou e que selecionou e que organizou de uma maneira que se encaixa ali naquele planejamento do curso. E aí, uma grande vantagem disso é que você pode usar diversas mídias. Então, no mesmo módulo, você pode ter o texto e tem esse podcast aqui para escutar que você encontrou que é sobre aquele tema. Tem esse vídeo aqui para ver, tem um filme no Netflix, e não necessariamente a pessoa tem que acessar tudo isso, né? Geralmente são conteúdos complementares que vão enriquecer aquela discussão, né? Aquele tópico. E aí vem esse aviso, né, de novo, assim, do desespero, porque tem muita coisa, e aí muitas vezes a gente se empolga, e a gente meio que quer usar tudo, e coloca um monte de coisa lá, e aí a gente precisa também se policiar para usar essas coisas com moderação, né? Então, eu trouxe aqui alguns depoimentos, né, de coisas que eu tenho vivenciado, que eu tenho escutado dos meus próprios alunos, né? E aí coloquei assim frases de corredor, porque isso aqui já foi num contexto online, então não foi um corredor físico na universidade. O que é que os estudantes muitas vezes estão sentindo, né? Você pensa, no meu caso assim, né, estudantes de graduação, pessoas jovens e tal, antenadas, usam o celular o tempo todo, usam tudo que é aplicativo.
E aí eles vieram reclamar do excesso de mensagens. Então, assim, eu criei um grupo no Telegram, achando que eles iam amar, e aí vários vêm dizer, não consigo acompanhar o grupo. E aí as perguntas se repetem, coisa que eu já disse eu tenho que ficar repetindo, porque não leram e já passou e não encontram mais a informação, né? Isso leva também a um isolamento voluntário. Então, eu já tive aluno perdendo prazo de atividade, que eu avisei em todos os canais da disciplina, e ele disse, não, mas eu desativei as notificações, porque eu não dou conta. É tanta mensagem que chega de tanto lugar que eu desativei. Então, assim, uma coisa que foi usada para ajudar você a acompanhar, ele voluntariamente optou por não ter, porque eles não estavam mais conseguindo lidar com o volume de informações. As informações perdidas, né? Porque quanto mais você varia a quantidade de recursos que você usa, também você aumenta a confusão. Então, tem essa dosagem entre fornecer alternativas e as pessoas se perderem também no meio de todas aquelas opções e canais, né? E a confusão entre plataformas, né? Então, mandei por e-mail. Não era por e-mail, eu tenho que colocar lá no AVA. Não pode e tal, né? Mandou aqui no Telegram, não, né? Não é por aqui que manda, é por lá, né? Então fica também essa questão. E algumas dores que eu tenho ouvido de professores, né? Muitas vezes, assim, professores que tiveram que migrar para essa forma online, e aí a dificuldade com a competência para ministrar aulas online, que eles próprios se questionam, né? Será que eu estou dando uma aula boa? Será que eu não estou? Então, isso é para a gente pensar também na parte de quem vai estar formando, né? Para quem vai estar participando como formador. A própria satisfação com sua prática docente também, né? Que tem sido uma dor forte assim nesse formato online. A produção de videoaulas, que várias pessoas já, né, chegaram para me dizer que levam horas, dias, muito tempo para produzir um vídeo de 20 minutos que eles considerem que está bom, né? E a devolutivas de atividades, que isso é um outro ponto bem crítico, eu acho, para a gente pensar, porque essa questão da avaliação, né, quanto mais você passa atividades práticas assim para fazer, escreva um texto, mande um áudio, produza um vídeo, mais devolutiva você vai ter que dar, né? Que é o feedback. Então, isso é um trabalho enorme para os formadores. Então, tem que ter uma equipe disponível para fazer isso. Se você passar a atividade e não der o retorno, isso é muito ruim para o aluno, porque ele faz uma coisa e ele não sabe, fica no escuro. Então, o que adiantou ele fazer? E aí, isso é um ponto muito crítico. Quando a gente dá um curso assim para muita gente, como aquele que demonstrou 7.000 pessoas, é impossível dar esse retorno. Então, é um curso autoguiado, que a pessoa vai lá, vai estudar por conta própria, e aí, no final, no máximo, a gente pode propor talvez uma autoavaliação. Então, a gente pode colocar uns tópicos que cada um vai lá se autoavaliar, ver se aprendeu ou não, o que é que acha, né? Quais foram as lacunas que ficaram. Mas não tem condições de você dar devolutiva de atividade para 7.000 pessoas, a menos que você tenha uma equipe enorme, né, de formadores. Mas se forem grupos menores, né, um tutor para cada, sei lá, 30 que seja, né, ele pode trabalhar nessa devolutiva, que é importantíssima. E aí eu trouxe esses 2 depoimentos que eu achei muito interessantes, de colegas minhas que estão no formato online, falando sobre essa questão da devolutiva, né? E aí uma estava falando o que estava fazendo e aí colocou, mas tive uma imensa dificuldade em corrigir e dar feedback a tudo, sendo uma turma de 30 alunos. Foi muito trabalho para dar todo o feedback. Como vocês enxergam as possibilidades que temos de ter equilíbrio entre a diversificação de atividades, correção mais feedback em tempo hábil e múltiplas turmas grandes? E aí uma outra respondeu para ela. Isso era no Discord, né? Então eram as pessoas digitando. A outra falou, mulher, senti a mesmíssima coisa por aqui. Todos gostaram muito da parte prática, etc. Mas eu me senti uma negação na parte do feedback das atividades. Simplesmente não dei conta, mesmo não sendo tantas. Vou precisar repensar seriamente para o próximo semestre. Então, isso são os professores, né, os formadores. E aí, para fechar, né, a mensagem que eu queria deixar é que realmente a gente precisa de um diagnóstico, eu acredito, né, de quem são essas pessoas com quem a gente vai estar lidando. Barbosa falou aí que tem técnicos, agricultores, quilombolas, indígenas, até alunos de ensino médio, né, que eu até fiquei um pouco assim,
porque é um perfil bem diferente. Então, você fazer uma coisa para adolescentes, eu acredito que seja bem diferente de fazer para agricultores, né, técnicos já adultos. Então, assim, como a gente vai lidar com esses perfis? A questão da língua, né? Realmente, assim, tem muita coisa aí. A questão dos países, que vários colegas já colocaram aqui, do contexto político e etc. Então, esse diagnóstico eu acho que é fundamental para a gente conseguir fazer um planejamento adequado, né? Para a gente conseguir fazer essa escolha. Vocês viram quantas opções existem, né? Então, como a gente vai escolher? A gente precisa escolher baseado em alguma coisa. E eu acho que a gente precisa escolher baseado no contexto e no perfil das pessoas e nos recursos, né, disponíveis. Então, assim, depende dos cursistas, depende de quem vão ser os formadores, de quantos vão ser de cada lado também, de qual metodologia a gente gostaria de usar, que aí isso pode ser pensado em conjunto com os recursos e ferramentas, e de que tipo de material a gente vai querer disponibilizar, né, durante o curso. Agradeço, eu acabei nem marcando meu tempo, nem sei se eu fui muito rápido ou muito lenta, mas estão aí meus contatos, né, se alguém precisar, e aí eu fico à disposição aí para a gente conversar. Obrigada.